Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num conceito teológico fascinante que gera muita discussão: a doutrina da perseverança dos santos. A pergunta de hoje é a seguinte: uma vez que uma pessoa é genuinamente salva, essa salvação pode se perder no meio do caminho? Vamos ver o que a nossa fonte de hoje diz sobre essa promessa de segurança eterna. Bom, nosso roteiro para hoje está bem claro. Primeiro, a gente vai entender o que é a promessa da perseverança. Depois, vamos investigar os fundamentos da certeza. Em seguida, encarar a realidade do pecado e, por fim, consequências e restauração. Vamos lá? Vamos começar pelo começo, claro. O que, afinal, quer dizer essa tal de perseverança dos santos? Vamos definir isso direitinho. Então, olha só o ponto central. Essa doutrina afirma uma segurança que não pode ser quebrada para os verdadeiros crentes. A ideia não é que eles talvez consigam se segurar até o fim, mas que eles com certeza vão perseverar. Por quê? Porque tem algo maior segurando eles. E essa imagem, nossa, é muito forte. Pensa numa raiz bem profunda. O texto fala de muitas tormentas e dilúvios, e a ideia é justamente essa. A vida pode vir com tudo, sabe? Mas a fundação, a base, essa não se abala. É como se os crentes estivessem ancorados nessa rocha. E essa citação, para mim, resume tudo. A base dessa segurança toda não está no esforço humano, nos sentimentos, nada disso. De acordo com a fonte, ela está enraizada numa promessa divina, direta. A certeza vem da mão que segura e não da força da mão que é segurada. Ok, avançando um pouco. De onde vem essa certeza toda? Quais são os pilares que sustentam essa ideia? É o que a gente vai ver agora. E aqui, a fonte faz uma distinção que é crucial. A perseverança não depende do livre-arbítrio da pessoa, da sua capacidade de sempre fazer a escolha certa. Não. Em vez disso, ela depende do que é chamado de decreto da eleição. Em termos simples, essa é a ideia teológica de que Deus escolheu quem seria salvo antes mesmo da criação do mundo. Ou seja, a segurança está ancorada na decisão de Deus, não na do indivíduo. Agora, o que eu acho mais interessante aqui é que não se trata de uma única razão. É toda uma estrutura de suporte. Dá uma olhada. Tem o amor do Pai, a obra de Cristo, a presença do Espírito, as próprias promessas de Deus. Cada um desses pontos é apresentado como uma camada a mais de garantia, construindo um argumento para uma certeza que seria então infalível. Bom, tudo isso levanta uma pergunta bem óbvia, né? Se a segurança é tão grande. E o pecado? A gente sabe que pessoas de fé ainda erram, e às vezes erram feio. Como essa doutrina lida com essa tensão? E aqui a gente vê que a fonte não foge do problema. A perseverança dos santos não é, de forma alguma, uma promessa de perfeição aqui e agora. Pelo contrário, ela reconhece, de peito aberto, que os crentes podem sim cair, e não só em deslizes pequenos, mas em tristes pecados. O exemplo de Pedro é muito forte. Não foi uma falha qualquer. Foi uma negação pública veemente do seu mestre, do seu amigo, e no momento em que ele mais precisava. A fonte usa esse exemplo para mostrar o quão fundo pode ser o poço da falha de um crente, mesmo de alguém tão próximo de Cristo. Certo? Se o pecado é uma realidade, quais são as consequências? E como a doutrina resolve essa questão da restauração depois de uma queda dessas? Esse ponto deixa bem claro: pecar nunca é algo trivial. Segundo o texto, as consequências são reais e bem dolorosas. Não é uma licença para pecar. Gera uma quebra de comunhão com Deus, endurece o coração, fere a consciência e pode até trazer disciplina e juízo nesta vida. A segurança eterna não anula a seriedade do pecado. Mas aqui vem a virada. A expressão não obstante é a chave de tudo. Apesar de todas essas consequências pesadas, a história não termina na ruína. O caminho de volta, segundo a doutrina, é a renovação do arrependimento. A queda não é o estado final. E aqui está a resolução daquela tensão que a gente falou. A preservação não acontece porque eles nunca caem, mas sim porque, mesmo depois de cair, eles são levantados e preservados através da fé. A própria fé é o meio pelo qual essa preservação contínua acontece, levando-os até o fim. E este último verso, voltando lá no exemplo de Pedro, amarra todas as pontas. Antes mesmo de Pedro negar, Cristo já estava intercedendo por ele. O que a fonte sugere é que a perseverança de Pedro não veio da força dele, mas da oração e do poder de Cristo que o sustentou.
A fé dele não falhou por completo porque tinha alguém a segurando. Então, no fim das contas, o que temos aqui é uma doutrina de profunda segurança, ancorada não na capacidade humana, mas em promessas divinas. Ela não fecha os olhos para a realidade do pecado, mas coloca essa realidade dentro de uma história maior de preservação e de restauração. Isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Se a segurança não depende do nosso desempenho, como isso muda a nossa forma de entender a fé, o fracasso e a graça no dia a dia?